com Javier Milei, com a gestão de Milei na Argentina. Agora, Milei ele tem sido cercado por muita crítica sobre a política econômica colocada lá na Argentina. É de se esperar, no seu projeto de Brasil, uma política econômica próxima a Milei? Ela próxima a Milei no sentido principiológico de combate a privilégios, no sentido de ajuste fiscal muito forte, no sentido de que nós precisamos reduzir o tamanho do Estado, onde o Estado não tem que ser tão grande, no sentido de que o que ele chama de la casta, né, a casta política e essa troca de favores, ela não beneficia ninguém, e a real é que só beneficia a própria a classe política como um todo. E sim, ele é uma inspiração. E, cara, por mais que existam críticas a ele, os resultados dele estão dados. A Argentina, ela cresceu bem, especialmente nos últimos 2 trimestres, e ela vai crescer muito. As expectativas de crescimento da Argentina para esse ano são muito grandes. E isso fazendo um ajuste num país que estava absolutamente destruído. Então a resposta que o Milei deu de aumento de credibilidade, ela tá funcionando. Eu tive durante o começo do mandato do Milei, e obviamente é uma experiência pessoal, isso não é tão válido, mas é anedótico e serve em alguma medida para ilustrar. Eu tive no começo do mandato dele, e assim, as pessoas estavam sofrendo muito, porque assim, foi um ajuste muito pesado. Mas ele prometeu, e esse é o que eu gosto dele. Ele prometeu na campanha, avisou, vai ser duro, eu vou fazer tudo isso. Ele falou todos os ajustes que iria fazer, e fez. E avisou, vai ser difícil, mas segura que uma hora vai melhorar. E aí eu retornei agora em dezembro. E você já tá vendo os efeitos. Os efeitos na vida dos argentinos, já uma mudança de expectativa. As pessoas estão falando, olha, eu tô sofrendo, mas eu tô vendo ali a luz no fim do túnel. Tá entrando dólar, exportação tá aumentando, você tá começando a ter, vamos dizer, a resposta, o corpo que tava morrendo ali tá começando a ser reanimado. Então ele é uma inspiração sim, e uma inspiração também em termos de coragem e sinceridade. Quem dera outros candidatos que defendem uma agenda de ajuste fiscal fossem tão claros quanto o Milei. O Milei é claro, o Milei não tem enrolação. Ele fala que vai fazer esse ajuste, fala que vai ser difícil e faz. Mas as experiências de ajuste fiscal mais duro aqui no Brasil, elas não resultaram muito em apoio popular, né? Nunca resulta. Eleitoralmente falando, você acha que o eleitor brasileiro está disposto a pagar essa conta? Ele vai confiar no discurso como você acredita que o argentino está confiando no discurso do Milei? Eu acho que o eleitor, ele não confia, até porque é muito complexo esse tipo de discussão do tipo, essa medida aqui vai redundar num aumento de credibilidade, logo eu consigo baixar a taxa de juros na frente. Não, isso são discussões meio bizantinas para o eleitor. O que o Milei apresentou foi uma macronarrativa, que é assim, estamos todos sofrendo, o corpo tá doente, e assim, para fazer um tratamento vai doer, a gente vai sofrer muito nisso, mas vai dar certo depois. Ele tá propondo algo que intuitivamente qualquer pessoa entende, que talvez para eu chegar num resultado melhor eu preciso de um sacrifício. E ele conduziu discussões sobre isso. Então, de um ponto de vista bem mais abrangente, eu acho que ele foi eficaz e eu acho que qualquer um consegue entender. É natural para qualquer pessoa entender, olha, tá difícil, e eu vou precisar fazer coisas que são difíceis. Eu não vou fazer igual todo mundo que tá prometendo que vai ser bonito e vai estar tudo certo. Vai ser difícil no começo, mas no final vai dar bom. A beleza da coisa brasileira é que a situação brasileira não é tão dramática contra a Argentina. Então você consegue fazer estes sacrifícios de uma maneira, vamos dizer, não digo mais suave, mas menos intensa que a dele, de modo a você conseguir obter o crescimento de uma maneira mais rápida. Agora, Renan, voltando a essa questão do ajuste fiscal, de um ajuste mais duro, e a conta que o eleitor paga, eu não posso deixar de falar sobre desigualdade, porque isso reflete também, já é uma coisa que a gente vive no Brasil. E se essa desigualdade ela aumentar ainda no curto prazo, pós aplicação dessas medidas, você está pronto para o que vem enfim, do que vem do povo para ser contra uma medida, de como é que seria essa resposta popular, de que forma você estaria disposto a encarar esse desafio? Você tem que estar disposto. Assim, isso vai resolver do ponto de vista político. Aí vai a estratégia política, implementar as políticas que no médio e longo prazo serão benéficas e ter um processo de, vamos dizer, geração de compreensão social de que essas medidas são necessárias e também trazer outros temas, porque isso não é só a parte econômica que afeta as pessoas. Querendo ou não, a pobreza extrema no Brasil, pode ser no governo do PT, no governo do Bolsonaro, no governo do Temer, lentamente ela vai diminuindo, porque o mundo gerou ganhos de produtividade tão grande em tantas áreas que isso nos afeta. O celular é uma máquina de produtividade, você faz várias coisas aqui, então você reduz custos. Existe uma pressão deflacionária sobre isso, por mais que nós não tenhamos aumentado a nossa própria produtividade quando comparado a outras nações. O Brasil não se tornou mais produtivo quando a gente compara com nossos competidores. Mas a gente vive, vamos dizer, como periferia do mundo, a gente vive as consequências desses ganhos. Então, não é que a questão econômica seja
a maior preocupação do eleitor? As pesquisas mostram que a maior preocupação do eleitor é crime organizado, violência, e logo em seguida vem a questão da corrupção, a percepção de que ela está sendo roubada. E ninguém endereça esses dois assuntos como nós hoje. Hoje a gente trata a questão da corrupção como uma parte integrante, vamos dizer, da forma de se fazer política, e especialmente para os mais pobres. Essa série de vídeos e essas viagens que eu estou fazendo agora pelo Nordeste é para conversar com esse eleitor. E eu estou conseguindo ter sucesso nisso. Maranhão, Amapá, Alagoas. Tratando desses termos, misturando privilégio com pobreza, privilégio com envio de dinheiro, privilégio com um espetáculo absurdo. Isso vai permitir que a gente consiga fazer as nossas medidas e tratando de outros assuntos também são importantes para as pessoas. As pessoas, eu não acredito na ideia de que nós somos homo econômicos. O ser humano é um ser multifatorial. Ele tem muitos medos, muitas aspirações. Então, você pode... estamos sofrendo aqui, mas aqui vai andar. E o que eu tenho certeza é o seguinte, como a questão do Brasil é endereçar a questão fiscal, endereçando a questão fiscal rapidamente, nós conseguimos, ao longo de um primeiro ano, conseguir ter entrada de fluxo de capital internacional no Brasil e redução de juros. Redução de juros tem um efeito econômico enorme, é um efeito de geração de movimentação econômica. Pode até gerar uma pressão inflacionária se a gente não souber adequar a oferta. Então, fazer um bom ajuste vai ter um efeito econômico positivo de crescimento tão grande que as pessoas vão sentir, calma, tem um ajuste aqui, mas do outro lado eu tô conseguindo comprar um carro, que é o que eu tava falando. Inclusive ontem eu falei com uma mulher, falou, Renan, tem tanto imposto para comprar um carro, para comprar uma televisão, comprar um celular, comprar uma casa, isso é muito injusto. Eu falei, tem que fazer escolha, não adianta o governo ficar dando direito, que na outra ponta ele vai te cobrar um imposto. Não, aumentei minha aposentadoria porque ela está sendo reajustada de acordo com os ganhos de produtividade do salário mínimo, só que ao mesmo tempo eu não consigo comprar nada. Então você está numa ilusão, e o eleitor fica preso nessa ilusão em grande medida. A gente tem que tirar essa pessoa dessa ilusão. E agora falando de segurança pública, que você disse que é uma das principais bandeiras do partido, da sua pré-campanha, e você costuma tratar essa questão como algo simples de resolver, né? Você até falou, acho que ontem, o Donald Trump foi na Venezuela e resolveu rapidamente. E com o crime organizado no Brasil seria da mesma forma. Como é que resolve isso dessa maneira tão simples? Porque se fosse simples, em teoria já teria sido feito. Que o eleitor pode se perguntar isso, né? Sim, assim, isso, se a gente olhar, foi bem legal ter essa pergunta agora no final, porque ela conversa com toda a entrevista. Esse talvez seja o exemplo mais óbvio daquilo que eu falei do nada acontece, nothing ever happens. Do tipo, a pessoa está sendo assaltada recorrentemente. Todos os tipos de políticas públicas, de segurança pública diferentes, inclusivas, a ideia de um direito penal menor, a ideia do garantismo, tudo isso, especialmente pós-88, foi tentado. E a real é o seguinte, vamos fazer o básico, vamos fazer o óbvio. Se você vai pro leste asiático, você vai pra Vietnã, você vai